Sabe o que me deixa mais impressionado? É ver como tantos profissionais talentosos, terapeutas, empreendedores, psicólogos, nutricionistas, hipnoterapeutas, pessoas com algo real para entregar para o mundo. E até com muito resultado. Mas ficam calados ou escondidos, ou até inseguros, né? Enquanto isso, tem gente que tem muito menos preparo, sem metade da intenção, sem metade do resultado, vendendo qualquer coisa, fazendo barulho, ganhando muito dinheiro. Você já percebeu isso também? Pois é, a diferença muitas vezes não está nesse conhecimento que você tem, nem na preparação, nem no talento, mas é uma coisa muito importante chamada coragem. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a virtude da coragem e como ela é, talvez não, acho que com certeza, a principal chave para empreender com verdade e atravessar esse caos de subir de nível. E olha aqui, eu não quero trazer um vídeo motivacional para vocês, não é uma conversa motivacional qualquer. Minha ideia aqui é trazer reflexão, profundidade e prática. A gente vai falar sobre o que é coragem de verdade, né? Como ela se conecta com o seu posicionamento e como ela é uma ponte entre o medo e a realização. E por que esses terapeutas, empreendedores, eles travam exatamente quando mais precisam dela? Existe um motivo para isso. E se você curte esse tipo de conteúdo que mistura filosofia, emoções e prática do dia a dia para escalar o nosso produto, escalar o nosso serviço, já se inscreve aqui no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele atinja mais pessoas, tá? E ative o sininho, claro, porque você ajuda a fortalecer o canal e levar essa mensagem para muito mais pessoas. Vamos direto ao ponto. Coragem não é uma emoção. Coragem é uma virtude. E como toda virtude, ela é uma disposição constante da alma para o bem. Como isso, Carlos? Explica isso. Vamos lá. Tem um passarinho que vem aqui em cima do escritório. Ele vem com um coquinho e ele fica batendo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí no vídeo. E aí eu tenho que esperar ele quebrar o coquinho para continuar meu vídeo, né? Todo dia, exatamente no mesmo horário, ele vem aqui e quebra o coquinho. Interessante, né? Acho que ele parou. Vamos lá. São Tomás de Aquino dizia que coragem ou fortaleza na linguagem clássica é a virtude que sustenta o homem na busca do bem, mesmo diante do perigo. Então, mesmo quando o medo aperta e mesmo quando aquele cansaço chega. Empreender, meu amigo, empreender é justamente isso, buscar o bem, atravessando o risco. Ter o ímpeto para atravessar aquele risco. É construir algo de valor no meio de uma instabilidade. Sabe por que você sente medo quando vai começar um projeto novo? Porque é real, porque tem coisa em jogo, porque tem expectativa, tem reputação, tem dinheiro, tem gente vendo. Mas coragem não é a ausência de medo em si, é a decisão de lidar com esse medo que você está sentindo. E não que você precisa fazer com medo mesmo, mas que você precisa entender esse medo e buscar técnicas, buscar formas e maneiras de você lidar com ele e tirar o máximo de proveito daquela situação. E essa é a decisão que você precisa fazer todo dia. Quando abre o celular para se posicionar, por exemplo, hoje a gente tem as redes sociais, tem milhares de ferramentas para a gente colocar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita e o que a gente pode ajudar as pessoas, servir. Quando grava um vídeo novo com uma opinião firme, quando cobra o valor justo pela sua entrega. Eu conheço muitos mentorados que chegam até mim que não cobram mais de R$ 150 uma sessão, por exemplo. Que entregam mentorias, entregam serviços praticamente de graça, tem muito resultado com isso e não conseguem elevar o preço. Por quê? Porque não sabem se posicionar de tal forma que possa elevar esse preço. E também quando diz não para o que não condiz com o seu caminho. Isso é coragem, tá? Continuar agindo apesar da sensação. Porque o medo em si, os desconfortos, as inseguranças, não deixam de ser uma sensação. Eu atendi recentemente uma terapeuta muito experiente e ela era excelente no que fazia, tá? O resultado dela era prático, prático mesmo. Casos bem-sucedidos, agenda cheia de indicações, mas ela ganhava pouco, porque ela se escondia. Ela tinha medo de subir aquele nível, de cobrar mais caro, de aparecer no Instagram, por exemplo, no YouTube, de gravar vídeos. Enquanto isso, colegas dela, que ela sabia que não tinham nem metade da entrega, estavam crescendo, ganhando muito mais, posicionando com firmeza.
E sabe o que ela me disse? Ela disse assim, Carlos, eu me sinto covarde. E essa frase é uma frase importante, né? Porque de fato era uma covardia, mas não era uma covardia porque era ligado ao caráter dela, uma falha de caráter dela, mas sim por falta de treino da coragem. Porque no fundo a coragem é uma virtude que se você pratica, você acaba tornando ela algo fixo. Então ela começou com pequenas atitudes, aparecendo nos stories, aumentando um pouco o valor, falou com mais firmeza em algumas sessões, ela construiu uma linha editorial para o perfil dela. Em 4 meses ela virou outra pessoa, porque a coragem não é assim. Ela é silenciosa, mas revolucionária. E se tem uma profissão que exige coragem é essa, ser terapeuta. Seja você psicólogo, psicoterapeuta, psicoterapeuta, o que for. Porque você não vende um produto tangível. Você oferece um processo intangível, que exige verdade. E quando você decide crescer nesse mercado, o medo aparece. Medo de julgamento dos colegas. Isso tem muito. Medo de parecer mercenário, né? É o que muitas pessoas dizem. Medo de falhar com o cliente. Medo de subir o preço e ninguém aceitar. Afinal, eu tenho um monte de conta para pagar, então é melhor eu pagar, por mais que não vá sobrar dinheiro, eu pagar com aquele valor que eu cobro do que aumentar o valor e não ter nenhum cliente, né? Mas aqui entra um ponto mais importante desse vídeo, que quem tem algo verdadeiro para oferecer precisa ter coragem para aparecer. Se você se cala, o mercado é ocupado por quem não tem o mesmo cuidado, a mesma formação, a mesma intenção. E a responsabilidade é nossa. Nossa, essas pessoas que criam coisas boas, que querem servir ao outro. A coragem de se posicionar é também um ato de justiça com quem precisa do que você faz. Agora, deixa eu te contar um pouco do que eu vejo na prática, tá? Às vezes me procuram terapeutas extremamente competentes, gente com estudo, vocação, sensibilidade, mas que não conseguem se posicionar, não conseguem cobrar o valor justo pelo trabalho, não conseguem mostrar com firmeza o que fazem. Enquanto isso, tem gente com muito menos preparo vendendo promessas vazias, usando um gatilho emocional, mal intencionado, faturando alto e ocupando o seu espaço. E aí o terapeuta que tem profundidade, que tem ética, que tem consistência, se encolhe, se esconde, fica com vergonha de aparecer. Isso me revolta um pouco, para ser sincero, porque o mercado não premia só quem é bom, ele premia quem tem coragem. Essa é a verdade que você não pode negar. Coragem para mostrar a cara, coragem para errar em público, coragem para aprender com a crítica, coragem para subir o nível mesmo com medo, coragem para ser cancelado. E acho que a gente nem pode falar sobre cancelamento. A única pessoa que pode ser cancelada são artistas. Quem vende o próprio serviço não pode ser cancelado. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai comprar, vai acreditar em você, entendeu? Vai fazer sentido. Outros, talvez não faça sentido para eles e está tudo bem. E se você não entender isso, vai passar a vida achando que precisa estar 100% pronto para se mover. Vai se podar demais, vai travar sempre que a vida pedir para você um passo maior. A coragem é uma das virtudes cardeais, aquelas que sustentam todas as outras. E ela não é só bravura em momentos de perigo físico. Na visão tomista, a coragem é a firmeza da alma diante do mal possível ou provável. Ou seja, coragem é continuar fazendo o que é certo, mesmo quando tudo parece gritar que vai dar errado. Porque muita gente vai se posicionar contra você. É um ato racional e emocional. É escolher o bem difícil em vez do mal fácil. Agora, o que isso tem a ver com você, com o seu negócio, com o seu medo de se posicionar? Exatamente tudo. Porque empreender, seja vendendo produtos, serviços ou conhecimento, é um campo de batalha invisível. Você acorda e precisa fazer escolhas que nem sempre tem garantia. Você fala com pessoas que nem sempre te entendem. Você projeta um caminho que ninguém mais enxerga isso. E sabe o que é isso? Isso é caminhar com fé, pela fé. Fé na sua visão, fé no seu preparo, fé no seu impacto no impacto que você pode gerar nos outros. Só que fé sem a virtude da coragem é apenas uma fantasia. É coragem que transforma a fé em ação. E o que é essa coragem no dia a dia? É você lançar um produto mesmo que ainda não tenha dúvidas sobre ele? Esses dias eu
conversando com um mentorado meu, ele falou, Carlos, tem muita gente que faz o que eu faço já. Mas, porra, tu é o melhor, cara, faça. Né? É a coragem para gravar um vídeo mesmo que sua voz trema na hora de gravar. É subir seu preço mesmo que alguém vai criticar. É dizer, esse é meu posicionamento, mesmo que doa ouvir um não. Sem a coragem, você vai acabar se adaptando a um lugar menor do que você foi feito para ocupar. E o mais perigoso, vai começar a achar que esse lugar é confortável. Eu vejo um monte de gente assim. Mas ele não é confortável, é só previsível. Só que previsibilidade sem propósito vira prisão, galera. Previsibilidade sem propósito vira prisão. É aquela coisa de zoninha de conforto. Então a coragem nesse sentido é você romper essa prisão que você mesmo construiu dentro de você. E aqui entra outro ponto importante. Não adianta esperar que você não vai ter medo. Por quê? Porque você precisa agir mesmo com aquele medo. Sabe o que você precisa quando você tem medo? Você entender todas as variáveis, você saber aonde você está pisando com técnica. Porque isso vai deixar o medo mais suave. Muita gente espera o medo passar para agir e ele nunca passa. Tá? Até que você tome uma atitude. Uma atitude pode ser planejar, pode ser começar com pequenos passos, pode ser buscar uma técnica, buscar uma forma de eu estar pisando em terreno firme. Porque quando você age com coragem em cima disso, o medo muda de forma. Ele deixa de ser o bloqueio e vira um combustível para você avançar. Eu costumo dizer na minha mentoria que a coragem ela não aparece antes da ação, ela nasce durante a ação. É no movimento que a identidade de quem você quer ser começa a se formar. Tá, Carlos, beleza, eu entendi tudo isso. Agora, como que eu treino a coragem no meu dia a dia? Eu vou te mostrar 4 atitudes simples e poderosas que funcionam como musculação emocional. Acho que a gente pode dizer esse termo, né? Porque sim, coragem é músculo. Se você não exercita, vai atrofiando. Aí você vai ficando num cantinho, como um serzinho ali, fraquinho, pequenininho, tá? E a primeira delas é mude sua relação com o erro. Mudar sua relação com a possibilidade de erro. A maioria das pessoas cresceu achando que errar é vergonha, que errar é fraqueza, mas o erro é o único caminho real do aprendizado. Você precisa mudar e você precisa mudar essa lente. Toda vez que você errar, ao invés de se punir, faça a seguinte pergunta: o que esse erro me mostrou sobre o próximo passo que eu tenho que dar? A coragem, ela nasce quando o erro deixa de ser o fim e passa a ser parte do processo. O segundo caminho é expor a sua voz. Grava vídeo, grava áudio, escreva em voz alta, se mostre. A maioria dos empreendedores bons, eles possuem uma voz interna muito consciente, mas eles se escondem. E sabe por quê? Porque aprenderam que aparecer é ser arrogante, que se posicionar é se vender. Isso é uma mentira que você conta para si mesmo. Se posicionar é servir. Você não transforma ninguém se a sua mensagem fica trancada aí dentro da sua cabecinha. Então coragem é o seguinte: falar o que pensa, defender o que acredita, mesmo que nem todo mundo goste. É óbvio que você não está fazendo mal a ninguém, então tá tudo bem. E o terceiro ponto é subir o nível do seu ambiente. Coragem também é ter o critériozinho, tá? Qual o ambiente que você está vivendo aí que não deveria estar? Então olhe ao seu redor, perceba se esse ambiente em que você está fortalece ou te suga. Tem gente que está cercada de pessoas rasas, medrosas, críticas e não percebe o quanto isso te puxa para trás. Eu lembro que eu estava atendendo uma vez num espaço e o espaço tinha algumas pessoas boas, mas o ambiente do lugar, ele era raso. Ele era um ambiente ruim, um ambiente estranho. Cara, foi uma das maiores dificuldades, porque era um ambiente bonito, sabe? Só que não adianta ser bonito, ser bem localizado, se as pessoas que estão ali são pessoas que te fazem mal. Eu tive que sair. Tá? Então foi difícil aquele momento, mas eu tive que tomar uma decisão difícil, ter coragem de tomar uma decisão difícil, escolher, correr o risco de me prejudicar para sair dali. Por quê? Porque eu não posso me deixar ser dominado por um ambiente ruim. Então dentro disso vai um exercício bem importante. Faça uma limpeza semanal de influências. Seja no teu ambiente físico, no teu ambiente de redes sociais, siga gente que te inspira. Consuma conteúdo que te eleva. Aqui no YouTube mesmo tem muito conteúdo bom, mas muito conteúdo ruim. Então converse também com quem fala de futuro e não só de passado. A coragem ela vai crescendo quando a sua mente respira algo maior. Quarto ponto, honre seus limites com firmeza. Coragem também é dizer não.
Muita gente tem dificuldade disso, né? E às vezes esse é o tipo mais difícil de coragem. Dizer não para um cliente que quer desrespeitar seu valor, aquele cliente que quer ficar pedindo desconto demais, dizer não para um parceiro que não alinha com a sua visão, dizer não para tarefas que não cabem mais na sua fase atual. Cada vez que você diz esse não para aquilo que te drena, você diz sim para o quê? Para a sua identidade, para quem você é. Ou para quem você quer ser, né? Para quem você está se tornando. E essa firmeza constrói uma base emocional muito sólida para você avançar. Dito isso, agora um ponto final, tá? E um ponto final de peso. Você tem uma visão, você tem uma missão e você tem uma habilidade que pode transformar a vida das pessoas. Seja na parte financeira, seja na parte terapêutica, seja, enfim, qualquer área, na parte de saúde física. Mas se você ficar esperando segurança total, aprovação externa, garantias, você nunca vai sair do rascunho. A coragem é o que separa as ideias bonitas de realidades vividas. E se você é empreendedor e sente que chegou a hora de virar essa chave, se posicionar, crescer, faturar com coerência e liderar com muito mais dedicação e atitude, eu quero te convidar para conhecer minha mentoria. Lá eu vou trabalhar não só técnicas e estratégias de posicionamento, mas principalmente os pilares emocionais que sustentam coragem empreendedora. Porque você não cresce só com ferramentas, você cresce com clareza, com posicionamento e ação com propósito. Então agora, se esse vídeo te trouxe clareza, curte ele, comenta qual foi a parte que mais te marcou e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E claro, ative o sininho lá. Compartilhe esse vídeo com qualquer amigo seu de profissão ou amiga que está se travando por medo, mas que você sente que tem um chamado gigante. Nos vemos no próximo vídeo.